O medo da morte é uma das fortes evidências do pecado que habita em nós. Mas esse pecado, ele também é tido como resultado daquilo que nós recebemos como herança do nosso primeiro pai, Adão. Mas há também uma situação que mudou com a entrada de Jesus na nossa história. E a mensagem de hoje é sobre isso. Morte em Adão, vida em Cristo. Você tem um minuto para Deus? No livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12, está escrito: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Paulo nos mostra nesse texto que a consequência do pecado é a morte, o resultado, aquilo que ele chama de salário. E essa transferência da morte é nos herdada pelo nosso primeiro pai, Adão, aquele a quem Deus criou como sendo o primeiro homem. Por causa da sua desobediência, nós herdamos também esta condenação. E todos estão dentro desta mesma condenação, uma vez que dele nós nascemos e recebemos também essa herança. E por isso ele nos diz que todos pecaram e todos estão debaixo dessa mesma condenação. Mas não somente isso. Com a desobediência de Adão e com a sua queda, dois sentimentos brotaram, que foi basicamente a vergonha do próximo e o medo de Deus. Esses dois sentimentos foi imediatamente resultado do pecado. Quando aconteceu isso, nós observamos que Adão ficou com vergonha do seu semelhante, daquela pessoa que estava com ele ao seu lado. Um sentimento que ele não tinha antes. Do mesmo modo, ele também ficou com medo de Deus e se escondeu. Foi outro sentimento também que não existia na época. E isso nos resultou até os dias de hoje. Esse mesmo sentimento continua. Nós continuamos com a vergonha e o nosso olhar mudou para com o nosso próximo. E assim também mudou para com Deus. Nós nos escondemos e tememos a Deus. Com a entrada de Cristo, isso muda totalmente. É exatamente sobre isso que Jesus vai nos livrar desse peso, desse fardo e desse pecado, para que nós não possamos mais olhar o nosso próximo com vergonha e nunca mais temer a Deus, porque aqui ele nos coloca que Jesus entra na história e passa a colocar para nós como Deus, sendo nosso Pai, e o nosso próximo como nosso irmão. Por isso, tudo isso muda com a introdução da vida. Por isso que Jesus é vida. Ele nos compara e nos mostra que ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. E é exatamente isso que vai acontecer em todo aquele que crê na sua palavra. Por causa do pecado, o nosso relacionamento com o próximo e com Deus ficou comprometido. Mas com a chegada de Jesus, isso mudou completamente. E é isso que ele traz na mensagem do Evangelho.
que o nosso próximo se torna nosso irmão. Não há mais por que termos vergonha ou nos relacionarmos de forma justificativa ou injustificativa com ele. E com Deus a mesma coisa. Não há mais o porquê temer a Deus, porque Jesus nos mostra que o Senhor, o nosso Pai, Ele é misericordioso e é Ele quem cuida de nós. Por isso, a minha oração de hoje é para que a gente possa entender que com a chegada de Jesus, Ele muda totalmente a forma de nos relacionarmos com o próximo e com Deus. O nosso próximo se torna nosso irmão e Deus se torna o nosso Pai. É isso que o Senhor Jesus nos traz de mensagem nova como o Evangelho, e é preciso que nós possamos compreender isso e entrar e usufruir desse privilégio. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.